Por que a gente consegue amar predadores que matam as presas deles, matam, e a gente não consegue gostar de parasita, né? Acho que geralmente é por causa disso, porque eles são ou pequenos, ou nojentos, ou vermes, né? Ou pelo fato deles simplesmente fazer o que fazem, né? Tipo, eles se aproveitam de outras pessoas, eles são ladrões, não sei, né, o que acontece. Sendo que eles não matam. O ideal de um parasita é não matar a maioria, né? Uhum. Os predadores, eles eram vistos com um certo ranço aí pela galera há umas décadas atrás, e a gente conseguiu mudar esse cenário, a percepção pública dos predadores. Então, bora mudar essa nossa percepção em relação aos parasitas. Alô? Planeta Terra! Alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila. E hoje vai ser nós dois aqui, porém teremos uma participação especial da Bianca Miguel. A gente já explica quem é a Bianca quando ela entrar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre parasitas, mas não só sobre o que são e onde estão, né? Aquela coisa básica que a gente vê no livro didático, mas a gente vai um pouco além. A gente vai entender qual é a beleza oculta desses parasitas, qual é a grande importância deles, principalmente dentro de cadeias alimentares e também pra gente, economicamente e na nossa saúde. A gente vai pegar vários exemplos de onde vários tipos de parasitas atuam e qual a importância deles, apesar de eles sempre serem vistos como coisas nojentas e que fazem mal pra gente. Hoje a gente vai tentar entender um pouco do valor dos parasitas. Então, sem mais demoras, bora pro nosso episódio de hoje. Bora. Pois é, parasita. Toda vez que essa palavra é usada, é sempre com algum significado negativo ou ofensivo. Claro, né? Parasita é aquele ser que se aproveita das outras espécies, que se beneficia de algum recurso de um hospedeiro, tipo tirando sangue, muco ou alimento, enquanto esse hospedeiro é prejudicado de alguma maneira. Por exemplo, a tênia, um verme que se instala no nosso intestino e rouba parte dos nossos nutrientes. Ou o cipó chumbo, que não faz fotossíntese, mas rouba a seiva das árvores onde ele se instala. Quando a gente fala parasita, a gente sempre pensa naquela pessoa aproveitadora, preguiçosa, encostada. Não é à toa que aquele... da pessoa que não paga o Netflix, mas assiste. Não é à toa que aquele filme que ganhou o Oscar de melhor filme de 2019 se chama Parasita, né? Ele conta sobre pessoas que vivem na casa de outras e se aproveitam da comida e abrigo dessas pessoas. E ao mesmo tempo elas cuidam também da casa da classe que parasita o trabalho das classes mais pobres. Enfim, nesse caso não é bem uma relação ecológica, mas com certeza foi inspirado nessas interações entre espécies. Não vamos ser hipócrita aqui, realmente, é meio nojento pensar que existem parasitas que vivem no nosso corpo nesse exato momento. Agora, seja por dentro do nosso corpo, tipo vermes e bactérias, ou fora do corpo, tipo piolhos ou fungos, se aproveitando de nós, os hospedeiros, sem matar a gente, ou pelo menos não mata imediatamente, como acontece na predação. Mas e se eu te disser que essa relação ecológica é muito mais importante do que a gente imagina? E se eu te disser que os parasitas desempenham papéis importantes na ecologia de espécies e em questões econômicas e de saúde pública? E se eu te disser, por exemplo, que parasitas controlam o tamanho de populações, principalmente a dos predadores de topo de cadeia alimentar? E se eu disser também que os parasitas podem interferir em outras relações entre as espécies, seja fazendo com que alguns indivíduos sejam menos predados ou que sejam os escolhidos para a reprodução? E se eu disser que pode ser graças aos parasitas que hoje você não sinta vontade de devorar seres humanos? Ficou curioso para entender por que isso tudo acontece? Continua ouvindo a gente. Nesse episódio a gente vai entender que os parasitas são mais do que meros aproveitadores. Beleza, agora vamos para a discussão. Antes de começar a nossa discussão aqui, a gente não vai fazer uma abordagem comum no parasitismo, tipo aquilo que a gente vê em livro didático. A gente vai fazer relações entre essa interação e a importância deles dentro de vários contextos, beleza?
Para você saber o mais básico, tipo termos básicos e exemplos clássicos sobre parasitismo, a gente recomenda o SciCast 479. Mas calma, você não precisa ouvir esse episódio para entender o que a gente vai falar aqui, beleza? É só outra abordagem, uma abordagem um pouco mais diferenciada. Beleza. A gente falou que não ia definir, mas definindo aqui só para começar, a gente pode pensar que as relações ecológicas elas estão distribuídas em um gradiente, que varia do nível de exploração entre as espécies. E aí, espécies que se aproveitam de outras espécies, que elas se beneficiam de outras espécies, elas são chamadas parasitas. E elas dependem de um hospedeiro. E a questão é que o parasita ele sempre sai ganhando nessa relação e o hospedeiro sai perdendo. Então, seja o parasita ganha abrigo e causa alguma coisa ruim para o hospedeiro, ou ele ganha alimento e deixa o hospedeiro sem nutriente. Então, sempre tem essa relação positiva e negativa. Então, sempre que a gente fala parasita, pensa nisso. Mas, como o próprio Lucas falou na introdução, o parasitismo não mata a espécie hospedeira logo de pronto. Porque se ele mata a espécie hospedeira, ele acaba morrendo também. Porque ele depende do hospedeiro, muitas vezes. Por isso que o bom parasita não mata o seu hospedeiro. A longo prazo ele pode matar, mas até aí a vida do parasita também pode estar acabando, né? Boa. Então isso já diferencia, por exemplo, da predação, né? A predação, ela mata imediatamente aquele, né? Vamos pegar o exemplo clássico do leão comendo uma zebra ali. Ele mata imediatamente aquela zebra, né? O parasitismo não, ele é mais íntimo do que isso e preferencialmente o hospedeiro ele não morre na hora e demora muito para morrer, se morrer. O ideal é não morrer, como você disse, né? Quer dar alguns exemplos? Bora. Como eu disse, isso acontece em plantas também, né? Eu dei o exemplo aí do cipó chumbo, que ele não faz a fotossíntese e ele rouba a seiva de plantas onde ele está em cima. E também tem a erva de passarinho, que ela tem uma raiz que ela perfura ali também a planta e também retira a seiva daquela planta, mesmo ela fazendo fotossíntese. Então ela usa a seiva para complementar ali os nutrientes que ela não consegue fazer por conta própria, né? Plantas também podem ser parasitas. Também micro-organismos, a gente tem um grande exemplo aí que afetou a gente, né? E tá afetando. Vírus. Vírus são parasitas, só parasitas, né? não sabem fazer outra coisa também, né? A gente pode até dividir, em macroparasitas e microparasitas. Macro é aquilo que a gente vê, os micros são aqueles que a gente não vê olho nu, né? E aí, em micro, entra os vírus, entra todas as bactérias que podem causar doenças na gente, ou os fungos também entram. E tem os protozoários também, aqueles seres muito pequenininhos também. E um exemplo aí, só para dar um exemplo didático, que é a toxoplasmose lá, que a galera fala. Que a galera fala, né? Que é muito citado em livros didáticos. Que galera tá falando isso? E assim, 70% da humanidade tem toxoplasmose. 70% da humanidade tem toxoplasmose. Existem milhares de outros exemplos. A gente quer aqui, então, seguir adiante para poder trazer os motivos para vocês que estão nos ouvindo do porquê parasitas são importantes. Acho que só de você saber que nós, seres humanos, a gente é hóspede de cerca de 300 espécies de parasitas. Mas isso é só 4% das espécies de parasitas na face da Terra. Então, o que aconteceu com os outros 96%? Por que a gente dá tanta importância para esses 4%? Eu acho que o motivo é óbvio, né? Porque eles trazem doença pra gente e, consequentemente, a gente estuda mais eles porque é importante para nós, né? Mas isso acaba afetando a nossa imagem mental do que é um parasita, né? Esses 4% fica na nossa cabeça e logo, na nossa visão, parasitas não prestam porque afeta a gente, né, Sim? A gente tem uma visão muito antropocêntrica, às vezes, da natureza. Então, tudo que faz mal pra gente, a gente acha que faz mal de forma geral. E não é bem assim que acontece, né? Claro que a gente não quer minimizar aqui os impactos, né? A gente vê aí que os parasitas, eles causam um monte de problema econômico na nossa saúde, mas os parasitas, eles são importantes e são dignos de serem estudados e conservados também. Se você ainda não se convenceu, calma que agora começa a sessão de exemplos do porquê eles são importantes. A gente só tá falando, por enquanto acredita na gente. Por enquanto acredita. A gente vai justificar. Agora vem com a gente.
quais são as importâncias desses parasitas? Para começar esse papo, a gente entrevistou a Bianca Miguel, que ela é formada em Biologia pela Unesp, da Ilha Solteira, e hoje faz parte do programa de pós-graduação de Ciências Biológicas de Zoologia no Instituto de Biologia de Botucatu, e ela trabalha investigando espécies parasitas de peixes lambaris. E ela trouxe aí algumas contribuições. Bianca, primeiro, qual é o papel dos parasitas nos ecossistemas? O papel do parasita no ecossistema é um papel muitas vezes oculto. E é isso que eu acho muito bonito, porque o parasita ele media diversas relações ecológicas. Muitas vezes ele nem é lembrado nos trabalhos de ecologia. E essa crítica ela já foi feita num trabalho de 2020 do Tim Pauling, que eles falam dessa negligência mesmo com os parasitas. O parasita ele vai estar influenciando diretamente no seu hospedeiro. Desde parte da biomassa do hospedeiro, desde você pensar que os parasitas eles podem alterar o comportamento reprodutivo do seu hospedeiro, desde reduzir a aptidão do seu hospedeiro e o hospedeiro, de um certo modo, alocar mecanismos para a defesa contra aquele parasita. Mecanismos que poderiam ser utilizados para a reprodução ou para o crescimento. Tem os parasitas influenciando na dieta dos seus hospedeiros. E aí, quando entra em parasitas e espécies introduzidas, aí vem uma gama de trabalhos. E isso é muito legal mesmo, porque eles acabam sendo uma peça-chave no processo de introdução e invasão biológica. É muito legal essa fala da Bianca, né? Os parasitas têm um papel na manutenção de espécies e de relações tróficas de forma geral, mas essa relação muitas vezes não é descrita. Então ele está ali causando um efeito na população de hospedeiro, ou mesmo na comunidade, mas a gente não sabe o que ele está fazendo. Então muitas vezes a gente vê padrões que a gente não consegue explicar e não sabe o que está causando isso. Então esse é o papel muitas vezes oculto do parasita. Ele está causando alguma coisa ali que a gente não está conseguindo saber o que é. E pensando assim em macroparasita, né, que são os parasitas que a gente consegue observar a olho nu, eles são até mais fáceis de serem estudados, porque você vai estudar parasita de peixe, você consegue pegar o peixe, abrir o peixe, olhar ali entre as escamas, ou ver no intestino o que tem ali, e você consegue manusear isso de uma maneira mais fácil, né? Mas agora pensando em microparasitas, se a gente for olhar vírus, bactéria ou protozoário, fungo, muitas vezes isso inclui técnicas moleculares para você conseguir definir o que está ali e o que não está. Então, inclui você extrair o tecido, você extrair DNA do tecido, fazer várias reações para, no fim, conseguir tentar identificar qual que é o tipo de bactéria e fungo que está ali, ou vírus, que seja. E aí, isso implica em mais dinheiro, porque esses procedimentos geralmente são mais caros, e implica em uma limitação, né? Então, muitas vezes a gente não consegue identificar quais são os vírus, ou patógenos, ou bactérias, enfim, que existem, justamente porque a gente não sabe da diversidade desses microparasitas. E tem um exemplo muito legal, nesse caso é um exemplo de um macroparasita, é um verme parasita que fica escondido em peixe, mas que ele pode afetar a sobrevivência de peixe em determinados ambientes. Por exemplo, quando o peixe é exposto a substâncias tóxicas. Tem alguns parasitas que eles acabam acumulando metais pesados. Que parasitas seriam esses? Cestoides e acantocéfalas. Vermes. E como que eles descobriram isso? Eles pegaram ambientes contaminados, né, por metais pesados, ambientes poluídos, e compararam o tecido de peixes que viviam nesses ambientes. E aí, isso que é muito legal, que os peixes que tinham esses parasitas, no caso, esses acantocéfalas ou cestoides, eles tinham concentrações menores de metais pesados nos seus tecidos. E onde que estavam os metais pesados? Estavam nos seus parasitas. Já que os parasitas eles se alimentam dos hospedeiros, né, desses peixes, e aí eles acabavam concentrando os metais pesados no seu corpinho. É muito legal isso, porque quando você compara o tecido do parasitado e não parasitado num ambiente contaminado por metal pesado, ser parasitado é uma vantagem. E eu fico pensando em como que isso poderia ser utilizado a partir dessa descoberta, porque é uma coisa muito relevante de se entender.
Então, isso é um exemplo de que muitas vezes o peixe conseguia sobreviver naquele local, mas você não sabe exatamente por quê. Isso é só, você pensa que é uma adaptação do peixe, mas que não, na verdade aquele peixe ele pode carregar um parasita, e o parasita pode acumular essas substâncias nocivas em seu tecido. Mas ao mesmo tempo o peixe ainda perde, porque ele está perdendo nutriente por conta do parasitismo que ele tem com esse verme. E aí o peixe no final sai naquela situação, tipo, tô ganhando, tô perdendo, porque ele fica numa situação conflitante ali. Ter o parasita é benéfico para ele e nesse ambiente, mas depende do quanto de dano que o parasita vai causar nele também, porque ele pode perder de qualquer forma. Então, o peixe no final tá numa relação negativa, depende se é mais negativa ou menos negativa, né? Sim. Ou mais ou menos pior, porque sempre tá pior. A gente vai linkar, a gente vai deixar aí no link no nosso post, alociência.com.br, esse estudo aí que mostra como que esses vermes, quando investigaram os tecidos dele em relação com os tecidos do peixe, eles tinham aproximadamente 1000 vezes maior concentração de chumbo do que as vísceras do peixe. Então ficou muito desse chumbo ali, que o lago estava, né, cheio daquele chumbo, ficou no verme, sabe? Claro que na verdade o ideal é nem ter chumbo no lago, né? Mas isso garantiu a sobrevivência desses peixes que eram hospedeiros. Eles conseguiram atingir um estado de que eles tinham menor concentração de metal dentro deles e eles conseguiram sobreviver. Os que não tinham esses vermes, a maioria veio a óbito, não sobreviveu. Olha que doideira. Muito. Então, primeiro exemplo aí dado, sumidouro de poluentes. Citando um outro exemplo também de importância dos parasitas e também pensando nessas demandas conflitantes, assim, né? Bota na balança o que é pior, qual situação é pior. Tem um exemplo de um tipo de ostra que a gente chama de berbigão com aves ostraceiras, que são aves que comem esses berbigões, essas ostras. Os berbigões, eles são hospedeiros intermediários para vários tipos de trematóides, vermes, certo? E quanto maior é essa ostra, quanto maior é esse berbigão, maior a infestação desses vermes nela. Por outro lado, a ave ostraceira, quando ela vai comer ostras, o ideal para ela é comer as ostras maiores, para justamente maximizar a energia que ela obtém ao procurar, ao digerir, ao comer, ao ter que abrir aquela ostra. Ela gasta uma energia para fazer isso. Então, o ideal é ela pegar as ostras maiores, certo? Porém, ela precisa pensar em outra coisa, porque, como eu disse, quanto maior é a ostra, mais vermes tem. E esses vermes, eles afetam essa ave. Porque essa ave também é hospedeira, né? Exatamente. Ela é a hospedeira definitiva desses parasitas. Ou seja, é nela que esses parasitas vão se reproduzir. Esses vermes, né? Então ela precisa ali balancear. Pô, preciso comer bem, pegar uma ostra grande, mas que não esteja com tanto bicho nela, tanta larva nela, tanto verme nela. Então, isso acaba favorecendo ali o comportamento dessa ave de pegar as ostras nem tão grandes nem tão pequenas, mas as médias. E isso favorece com que as ostras maiores, as mais desenvolvidas na fase adulta, que elas permaneçam vivas por um tempo maior. E isso permite com que os berbigões consigam se reproduzir, porque é nessa fase adulta que eles conseguem se reproduzir e tudo mais. Então, se não fosse, na ausência daqueles trematóides, talvez os adultos de berbigões fossem mais predados, mais comidos, e isso causaria uma diminuição na reprodução dessas ostras. Isso pode causar no futuro aí até desaparecimento daquela população ali, e aí no segundo passo, o desaparecimento daquelas aves que não vão ter mais o que comer. Olha que maluco, né? Só para contextualizar, essas aves elas são do país de Gales, e elas hibernam durante o inverno, e por isso elas precisam de uma alimentação assim precisa durante esse momento aí que ela tá só engordando. E é muito doido, né? Porque esses berbigões, eles, que nem os peixes, eles vão sair perdendo de qualquer forma. Tipo, porque eles estão sendo parasitados. Mas se eles forem muito parasitados, eles escapam da predação. Se eles fossem menos parasitados, eles são predados. Então, tipo, é só uma... O que é menos pior de novo, né? É isso, né? Tipo, o ideal pra eles é não ter nenhum dos dois. Você até tem um exemplo, ô Lucas, como seria a relação na ausência dos trematóides.
E é interessante que o parasitismo também pode ser tratado nessas relações tipo, de controle populacional mesmo. Tem um exemplo dos galos vermelhos, como que não bem um galo, é um franguinho vermelho do Reino Unido. Que você não achou tradução, né, para português. eu não achei tradução, mas é um franguinho. Uhum. Mas acho que seria um galo, assim, eu não tenho um nome. Sei lá, o animal não existe no Brasil, não tem um nome. Qual é o nome em inglês dele? Pra isso. Grus. Piorou. Tá, os grus. Mas vou chamar de franguinho, um franguinho vermelho. Tá. É tipo uma ave, tipo, é uma avezinha que parece uma galinha pequena. Tá. Daí tem essas galinhas aí, lá no Reino Unido. E elas também são parasitadas por alguns tipos de eumintos. Vermes. Uhum. E o controle populacional dessas aves, ele começou a ser documentado na década de 80. E aí, junto com essas aves, também foi documentada a quantidade de carga parasitária que essas aves tinham. E é interessante que você vê exatamente quando a curva de aves aumenta, a de parasitas aumenta logo em seguida, só que se a de parasitas aumenta muito, leva a um declínio da curva de aves. E assim, sucessivamente, por anos, assim, eles fizeram isso por 10 anos, pelo menos os gráficos que eu tenho nesse estudo, né? Uhum. Curva que você fala é quantidade de populacional, certo? Isso, é a quantidade de indivíduos na população. Tá. Então, quando você tem um aumento populacional de frangos nessa ave, você tem também um aumento populacional de eumintos por indivíduo de ave. Ah, entendi. Porque, então é dependente de densidade populacional mesmo, assim, o tanto Isso, de parasita naquela população. Uhum. Mas quando o parasita cresce... Também leva a um declínio populacional da ave, que também leva a um declínio populacional do parasita. É uma guerra armamentista. Exato. Então você vê como que o parasitismo está controlando a população de aves, né? O que é muito importante, assim, você pensar que existem populações que são controladas por relações parasíticas. Nossa, muito louco isso. Eu sabia que isso acontecia com presa e predador, né? Que também acontecia isso, né? Tipo, muitas presas, muitos predadores, mas por ter muitos predadores, as presas acabam diminuindo, e por ter poucas presas, os predadores passam fome e acabam diminuindo, e assim vai indo. Parece uma onda, né? Duas ondas, uma seguindo a outra, assim. Uhum. Essa relação é a mesma. Nossa, muito da hora. Já que você trouxe esse exemplo aí, eu queria trazer um outro exemplo de como que um parasita, ele faz um tipo de, abre aspas, proteção parasítica de outra espécie. Como? Vamos trazer o cenário. Existe uma ave chamada, eu vou chamar aqui também de oropêndula, porque eu também não consegui achar a tradução. São pássaros grandes, pretos, com bico laranja, preto e branco a cara. Ele é mó bonito, ele é grandão. E o rabo, o finalzinho dele é amarelado. Por isso que é ouro, que é o amarelinho. Mas esse pêndula... E tá no rabo, daí fica pendurado. Pendurado, né? Aí fica Isso é uma interpretação do Lucas, gente. E esse daí são as oropêndulas. Os filhotes delas são parasitadas por umas moscas varejeiras da família Ostridae, que eu tô chamando de mosca varejeira mesmo, também por dificuldade de tradução. E essas moscas, elas botam seus ovos e suas larvas acabam parasitando os filhotes das oropêndulas. Isso daí é um transtorno, porque é uma das maiores causas de morte dos filhotes dessas oropêndulas, são essas larvas de moscas. Mas, na presença de outro pássaro, que é do gênero de pássaros que bota ovo em ninho alheio, que a gente chama de cowbird, e um exemplo é o chupim, tá? Ele tem uma distribuição aí na América. Na presença dos chupins, esse cenário é diferente. O que acontece? Os chupins, eles são, como o próprio nome diz, a gente até usa chupim, que é aquela pessoa que se aproveita dos outros, e não é à toa. Os chupins, eles têm um hábito de botar ovos no ninho dos outros. Eles não cuidam dos filhos dele. Ele bota o ovo ali no meio do ninho da oropêndula e de outros, e pai é quem cria, né? Aí então entraram duas relações parasíticas, né? Uhum. Uma é do chupim, que parasita o ninho de outra ave, e outra parasítica é a da mosca varejeira, que parasita essa outra espécie de ave. Exatamente. E aí, quando tem esses três no mesmo cenário, no mesmo ecossistema,
Acontece que o chupim, ele bota lá o ovo dele nos ninhos da oropêndula, mas o próprio filhote, ele come as larvas dessas varejeiras que está presente ali no ninho, que está presente nos irmãos, não de sangue deles, né? Como que se diz? Como que é o nome? Os irmãos adotivos. Irmãos adotivos dele, exatamente. Ele come essas larvas dessas varejeiras antes delas infectarem os filhotes das oropêndulas. E aí, por isso, na presença dessas varejeiras, as oropêndulas são mais tolerantes com os chupins. Geralmente, as mamães oropêndulas, elas são poucas ideias, assim, elas chegam nos chupins e tentam afastar, né, como pode. Mas, na presença dessas varejeiras, as oropêndulas são mais tolerantes a esses chupins e deixa. Os filhotes acabam ficando lá com uma certa facilidade. Mas, na ausência, elas são mais hostis com o chupim, né? Pô, olha que doido. Então é isso, de novo. Tem 2 parasitas. Um é pior, porque os filhotes de oropêndulas morrem mesmo com essas moscas. Mas o menos pior é quando um chupim tá lá. E, pô, o que custa criar o filho dos outros pro meu viver um pouquinho mais, né? Aí tem um outro detalhe, né? Que vamos esquecer agora a relação das moscas varejeiras na relação com as oropêndulas. Mas uma coisa que acontece com os chupins também é que quando a mamãe chupim vai lá depositar os ovos no ninho que vai ser parasitado, uma coisa que ela faz muitas vezes é quebrar os ovos da espécie que tá ali. Daí a mãe que tá ali, que já construiu o ninho, ela vai chocar os ovos que estão ali, que não vão ser os ovos dela. Não percebe, né? Mas os ovos dela não vão estar ali mais, porque já foram quebrados ou já foram mortos de alguma forma. E a mãe bota os ovos ali. E também tem uma relação muito interessante, porque tem uns estudos que mostram que essas aves que são parasitadas, assim, pelos chupins, são chupinhadas. São chupinhadas? Essas aves que são chupinhadas, elas se comunicam entre si. Tipo, quando tem um chupim na área, elas têm um padrão de canto que mostra, tipo, olha, fica esperto, fica esperto, fica esperto. Tem gente que tem um chupim aqui. Pra tentar evitar essa relação de parasitismo. Caraca, que doido. Muito louco. É muito legal. Muito louco. Então, vamos complexificar um pouco mais essa rede, porque também tem outra coisa aí. Imagina, tem esses 3 aí, mas existe um tipo de vespa, ela é um tipo de parasita que não é o ideal, que é um parasita que mata o hospedeiro. Ela parasita essas moscas varejeiras. As vespas parasitam as moscas varejeiras. E aí ela bota as larvas dela lá. Geralmente as vespas parasitoides, elas colocam o ovo dentro da larva ou elas parasitam o ovo mesmo. E aí a larvinha da vespa vai se desenvolver dentro da larva da espécie hospedeira. E aí vai acontecer um momento que ela vai matar a larva. E essas vespas, elas parasitam essas moscas varejeiras. E aí, as oropêndulas, quando elas estão num ambiente que tem essas vespas presentes, geralmente elas são hostis também com os chupins. Por quê? Não precisa mais dos chupins, porque as vespas estão matando as moscas. Olha que louco, né? Isso a gente está pegando uma rede de interações com só 4 exemplos. Imagina algum ecólogo mesmo, sério, que para sacar todas as redes de interação, fica parecendo uma teia de aranha, uma em cima da outra, assim, né? É bizarro. Bom, a gente já falou aqui que os parasitas eles podem atuar na proteção parasítica, aí no caso das oropêndulas. Elas podem ter aí um fator de seleção, no exemplo dos berbigões e das aves ostraceiras. Ela pode ser um sumidouro de poluente, né? No exemplo das larvas que pegam os poluentes aí, mais do que os peixes. Mas ela também pode ser um fator evolutivo de seleção sexual. Bianca? E aí entra em fêmeas eu vou dar um exemplo, na verdade. Fêmeas de um peixe que é chamado guppy, que é a Poinsettia reticulata. Essas fêmeas, elas escolhem os machos de acordo com a sobrevivência que ele parasita, que são os parasitas da família dos girodactilídeos. E é legal esse exemplo porque esse parasita é um parasita de pele, ele causa uma grande mortalidade nesses peixes, e aí a fêmea ela acaba selecionando indivíduos que sobreviveram a esses parasitas. Então, indivíduos que têm poucas lacerações na pele, porque esses parasitas em grande quantidade eles causam lacerações. Então, é muito legal pensar nesse exemplo, porque ele mostra bastante parasita influenciando na seleção sexual. Para a fêmea escolher o peixe macho,
ela precisa ver se ele já foi infectado antes, assim, isso acontece, assim. Mas pra isso o peixe precisa sobreviver, né? É o que eu tô pensando, se o macho não sobreviver, ele não é selecionado, né? É uma questão de indivíduo resistente, né? Porque daí ele já foi parasitado e, pelo que eu tava vendo, o indivíduo parasitado ele vai ter uma cicatriz. Uhum, sim. E aí, essa cicatriz vai ser um fator atrativo pra fêmea ou não. É o que a gente chama de sinal honesto, né? Tipo assim, ó, isso é um sinal em mim de que dentro de mim, né, no caso, a minha genética, o meu sistema imunológico, ele é resistente a ponto de eu ser um bom partido pra você. Então nossos filhos vão ser fortes. É isso que você tá querendo dizer. Essa cicatriz conta essa história. Vem de mim, gatinha. Entendeu? Mas isso daí não vale para todas as espécies. Existem algumas evidências contraditórias disso em outras espécies. Por exemplo, em larvas de drosófilas, que resistem a ataque de vespas parasitoides. Quando essas larvas elas resistem e crescem, quando ela está adulta, ela carrega uma marca dela. Quando ela está adulta, né? Dá para você perceber essa marca. Mas as fêmeas não estão nem aí para isso. Isso não é um fator de escolha da fêmea. Elas não têm uma alta taxa de acasalamento com esses machos que sobreviveram a infestações de vespas. Que indica que isso não é uma verdade absoluta, né? Tipo, Sim. isso varia de sistema para sistema, mas para o sistema dos guppies, que são peixinhos, eles são isso é um fator importante. Até porque, pensando bem, se ele tá com a marca de parasita, quer dizer que ele foi infectado. E os que não foram infectados, será que eles não têm um fitness maior, uma probabilidade de sobrevivência maior? Não sei, ele tem algum comportamento que fez com que eles não foram parasitados. Sei lá, eu não como bicho morto, sei lá, eu não como ali naquela região. Ou eu tenho uma proteção extra que faz com que os ovos nem cheguem em mim, sei lá, né? Pode ser esse sinal. Só brisando aqui, só pensando. Não, mas é uma pergunta boa. Até porque, se a gente entrar nessa área de seleção sexual, a gente tem que falar muita coisa ainda que a gente já abordou naquele episódio de seleção sexual, que não é o único critério que a fêmea escolhe na hora de escolher o seu parceiro sexual, né? Beleza. E além desse exemplo de parasitismo podendo ser um fator de seleção sexual, a gente tem parasitismo sendo importante para casos de introdução e invasão biológica. Acho que nisso a gente pode chamar a Bia de novo. Quando uma espécie ela chega numa área onde ela não é nativa, essa espécie ela tem a sua carga parasitária. Assim como as espécies nativas daquele ambiente que ela foi introduzida, também tem seus parasitas, que são os parasitas nativos. Então aí entra toda essa dinâmica de parasita hospedeiro. Então ela é extremamente afetada. Quando eu falo que é afetada, isso não é uma coisa que ocorre de forma unilateral. Não é só a espécie introduzida e seus parasitas, no caso, que afetam a comunidade de espécies nativas, mas também as hospedeiras nativas e seus parasitas nativos influenciam na espécie introduzida. E isso é muito importante, porque tem até alguns trabalhos que mostram que a ausência de parasitas numa espécie introduzida pode, de um certo modo, influenciar nesse sucesso dessa espécie no novo ambiente. Porque a espécie ela chega nessa nova área, né, a espécie introduzida no caso, e muitas vezes ela acaba perdendo parte dos seus parasitas. Nem sempre isso vai ocorrer, claro, mas uma tendência é ela perder. Por que perde, né? Pensar assim, que loucura. Às vezes pode ser porque essa espécie introduzida ela tem parasitas que tem um ciclo de vida complexo, que precisa de mais que um hospedeiro para completar seu ciclo de vida. Não necessariamente quando ela chega nessa nova área, esses hospedeiros que são necessários para o ciclo de vida do parasita estão presentes. Então, por não completar seu ciclo de vida, o táxon parasitário acaba se perdendo. Um outro ponto é que a espécie introduzida ela pode chegar nesse novo ambiente em um estágio que tem poucos parasitas, ou na forma larval, no estágio juvenil, e esse estágio pode não ter parasitas, então esse parasita acaba não sendo introduzido. E também pode ser que a parte da população que chegou nessa nova área, a parte da população de espécie introduzida, ela
ela tenha poucos parasitas ou não esteja parasitado. E aí, nesse processo de colonização da nova área, esses parasitas acabam sofrendo com os gargalos populacionais das espécies hospedeiras. E aí entra a cereja do bolo, porque, como eu falei anteriormente, esses parasitas eles influenciam desde a reprodução, comportamento, a dieta dos seus hospedeiros. A sua ausência acaba sendo um fator que não vai limitar tanto o seu hospedeiro na nova área. Então aí entra, que é uma coisa que eu tenho investigado, que é a hipótese de escape do inimigo. Ou seja, a ausência desses parasitas da espécie introduzida auxiliando nesse sucesso de disseminação dessa espécie na nova área. Eu não sei se ficou um pouco complicado, mas é muito legal ter essa visão dos parasitas influenciando nesse processo de introdução. Se vocês quiserem saber um pouco mais do mestrado da Bianca, tem um vídeo no YouTube que ela fez de 10 minutinhos explicando, e ela fala como que ela estudou 2 espécies de peixe lambari de uma bacia do Rio Iguaçu, que foi introduzida na bacia do Rio Paraná, e outra espécie que é do Rio Paraná, que foi introduzida no Rio Iguaçu. E aí ela vê os tipos de parasitas que estão nesse peixe e o que muda na distribuição deles, enfim, no desempenho deles. Puta, super, super legal, assim. Ela, inclusive, vai defender semana que vem. Que massa. Mas eu acho que ela explicou muito bem essa questão. E eu acho que, a primeira coisa, controle populacional, quando uma nova espécie é introduzida lá, muitas vezes não tem o parasita. Ou, inclusive, ela pode ser alvo de novos parasitas, depende da espécie que vai estar ali no caso, né? Sim, a gente falou isso no episódio 58, de invasões biológicas. A gente explicou o que é uma espécie invasora. Mas a gente ficou focado muito em questões de predação. A gente falou pouco de parasitas. Olha aí o trabalho oculto aí dos parasitas. Eu fiquei pensando... Por exemplo, no exemplo que a gente falou do berbigão e das aves ostraceiras. Imagina se você pega esse berbigão e bota numa ilha X que não existem aves ostraceiras. Eles não vão ter aves que vão comer eles. Mas, ao mesmo tempo, tem o fator dos parasitas dele, que os parasitas dele precisam da ave para terminar o ciclo de vida. Então, são 2 vantagens que esse berbigão vai ter. Ele não vai ter predador. E, em breve, esses parasitas não vão conseguir terminar o ciclo de vida deles e nas próximas gerações, possivelmente, esses parasitas vão acabar, vão morrer. Uhum. Então, esse berbigão teria um grande potencial para ser uma espécie invasora nessa nova ilha. Olha que doideira. No começo do episódio, a gente falou que também tem a possibilidade de presas e predadores serem afetados nesse processo também, que os parasitas podem afetar. Quando uma presa, por exemplo, ela está afetada por um parasita, seja qual for, ele vai afetar várias variáveis daquele hospedeiro. Ele vai, por exemplo, diminuir a fecundidade daquele hospedeiro, vai diminuir o crescimento, a sobrevivência, o sucesso reprodutivo delas. E isso causa uma debilidade para aquela presa que, de certa forma, fica mais fácil de ser predada. Então, se um predador ele tem uma taxa alta de predação, pode ser que parte dessa taxa seja devido aos parasitas que estão dentro da presa dele, que deixa elas, entre aspas, mais facinho para ele pegar. Mais fraquinha, mais quebradinha, né? E, enfim, a gente não trouxe nenhum exemplo disso, mas vale lembrar. No começo desse episódio, a gente também falou que os parasitas têm grande culpa no fato de que hoje você não sente vontade de devorar seres humanos. O que a gente quis dizer com isso? Eu vou linkar aí um artigo científico do Fanning, de 1998, que ele começa se perguntando, né? Por que não comer alguém da mesma espécie? Por que não se alimentar de alguém da sua mesma espécie? Por que isso não é vantajoso? Porque ele vê muitas vantagens e de fato é vantajoso você se alimentar, né? Os seres vivos se alimentarem dos seres da mesma espécie. Porque isso, por exemplo, dá uma quantidade ideal de nutrientes, num balanço ideal, que só comendo alguém da sua espécie você pode obter. E também é uma vantagem pensando em competição, porque você elimina um competidor próximo, muito parecido com você, que provavelmente comeria os mesmos recursos que você. Então,
ele se pergunta por que isso é extremamente raro quando a gente observa na maioria das espécies. É muito raro existir espécies canibais. E aí ele tem 3 grandes possibilidades. Tem 2 explicações que são mais clássicas, que diz o seguinte, que o canibalismo, quando você vai comer alguém da sua mesma espécie, primeiro, a chance de se machucar é muito alta. Porque você vai enfrentar alguém, você vai tentar predar alguém da sua mesma espécie, que tenha os mesmos aparatos que você, mesmo tamanho de pata, mesmo tamanho de mandíbula, mesmo corpo, bem parecido com o seu. Então, grande chance de se machucar, o esforço vai ser muito grande. E uma segunda explicação disso é que o canibalismo ele pode diminuir uma sobrevivência relativa da sua população como um todo. Por exemplo, matar um parente seu, né, pensando em espécies que, né, dependem dos seus parentes, isso pode ser desvantajoso para você, porque ele pode pode conferir uma sobrevivência a mais para você, pode te dar alguma proteção, ou pode até ser uma possível par aí para você fazer uma reprodução. Então, tem esses custos, mas ele fala que essas 2 explicações não é o suficiente, porque ele vê que geralmente os canibais, eles predam indivíduos com menos defesa. Por exemplo, o filhote ou os indivíduos menores. Então, já matou essa primeira coisa de chance de machucar, que é bem baixa. E os canibais geralmente não predam da própria família. Eles predam da família ali, a mesma espécie, mas não tão próximo, né? Então ele traz uma terceira explicação do porquê a maioria das espécies não são canibais, que é que provavelmente os indivíduos da nossa mesma espécie, eles carregam parasitas que são muito parecidos, a maioria dos parasitas que ele tem, eles podem nos afetar, né? E, tipo, isso responde uma pergunta básica, né? Tipo, se eu perguntar pra você, por que você não se alimenta de ser humano? A primeira resposta que você vai dar é porque é nojento. E por que é nojento, né? Por que a gente tem esse senso de nojo? Porque provavelmente ele vai te passar alguma doença. Porque os patógenos que tem ali, né? Os agentes que vão trazer alguma doença dentro dele, provavelmente são tão específicos para espécie humana que eles podem pegar a mim, né? Posso pegar ali uma doença venérea ao comer alguém, por exemplo. Uma doença neurológica, enfim. Uma hepatite, porque são muito específicos para o ser humano. E para isso ele fez um experimento super legal assim com salamandras. Você acha que vale a pena eu citar esse exemplo? Eu acho que é bom falar que ele fez com salamandras e não com seres humanos. Ah, é. Beleza, vou citar um exemplo aí. O experimento que o Fanning fez foi que ele pegou uma salamandra tigre, que algumas salamandras dessa espécie, alguns indivíduos, eles são canibais. São facultativamente canibais. E aí ele deu 4 banquetes para essas salamandras. Dividiu ela em 4 grupos e cada uma recebeu um banquete. A primeira comeu salamandras da mesma espécie dela, saudáveis. A segunda comeu salamandras da mesma espécie, doentes, com bactérias que são comuns a essa espécie. O terceiro grupo se alimentou de salamandras saudáveis, só que de outra espécie. E o quarto grupo comeu salamandras doentes de outra espécie. Beleza? E essa espécie é uma espécie do mesmo gênero. Ela é bem próxima ali e ela ocorre no mesmo local. E o resultado que ele teve é que salamandras que comeram salamandras doentes da mesma espécie tiveram probabilidades significativamente menores de passar para o estágio de larva e cresceram significativamente menos dos que as salamandras que comeram salamandras de outras espécies. Entendeu? Então, se você come salamandras da mesma espécie, doente, é pior do que se você comer uma salamandra doente de outra espécie. De outra espécie. Uhum. Né? E além disso, essas larvas, elas preferem comer salamandras de outra espécie quando dada a escolha entre comer saudáveis. Salamandras saudáveis da mesma espécie e saudáveis de espécies diferentes, ela escolhe comer a de espécie diferente. Porque é um comportamento que foi selecionado ao longo da evolução. E a explicação que ele traz é essa, de que comer alguém da sua espécie pode trazer os mesmos parasitas que vão te ferrar. Uhum. Esse estudo é muito bonitinho, assim, e ele é muito importante nesse sentido de ser o primeiro estudo que, de fato, fez um experimento para testar essa hipótese, né? Sobre o canibalismo. Então, a gente
No caso aqui, na introdução do episódio, a gente falou sobre canibalismo humano. Só pensando que canibalismo humano tem outras questões que envolvem isso também, né? A gente fez uma licença poética aqui com esse exemplo das salamandras. Isso não é o único exemplo aí, mas pode explicar o porquê que a gente tem esse comportamento. Então é isso. Se você não é canibal... Uma das razões pode ser por conta dos parasitas. Mas e pra gente, né? Qual que é a importância dos parasitas para nós, seres humanos? Primeiro que os parasitas têm uma série de impactos mesmo econômicos, principalmente na produção de alimentos, tem impactos na saúde humana, mas eu ainda acho que a relação parasitária, quando a gente pensa em nós, seres humanos, porque nós temos nossos parasitas, ela é muito negligenciada em doenças causadas pelos parasitas. Pouco se sabe ainda, pouco se sabe sobre esses parasitas e pouco é falado. Geralmente são doenças assim sérias. Tem um grupo que é de parasitas de peixe, que é a família Nisakidae, e eles causam assim diversos problemas, desde lacerações no intestino, aí às vezes essas larvas para ser retiradas, às vezes tem que fazer cirurgia. E aí, quando a pessoa vai para o hospital, às vezes ela não tem noção de que foi o peixe cru que causou essa doença. Então, eu acho que não tem esse olhar atento das doenças que os parasitas eles podem causar nesse sentido. E se não ficou claro aí que tudo isso pode afetar a gente indiretamente, tudo que a gente falou aqui tem a ver um pouco com o ser humano, eu vou trazer um exemplo também de como os parasitas eles podem afetar diretamente na nossa produção de alimentos, por exemplo. Existe um tipo de parasita que ele não é o ideal, que ele mata o seu hospedeiro, que a gente chama de parasitoide. E geralmente, vespas fazem isso bastante, né? Tem muitos outros tipos de parasitoides, mas as vespas são muito conhecidas por terem esse comportamento. Geralmente bota o ovo numa larva alheia ou num ovo de outra espécie, e aí o ovinho dela come a larva da outra espécie, ou come tem até aquela vespa que bota ovos na barata, né? Que mata a barata por inteiro, enfim. Então quando uma espécie de parasitoide tem como seu hospedeiro um inseto considerado praga, ela se torna um potencial agente de controle biológico. Então pensa aí numa plantação onde tem uma praga que é um inseto, e se tiver um parasitoide que ataca aquele inseto, é muito interessante que a gente mantenha ele lá na nossa plantação não ser atacada. A gente inclusive citou isso nos episódios de agrofloresta, como é importante ter biodiversidade no local para que o inimigo do nosso inimigo seja predado ou seja parasitado, né? Então, por exemplo, um exemplo bem comum são vespas, que são de uma ordem de inseto que a gente chama de Hymenoptera. Vou pegar um exemplo aí. Tem uma espécie de vespa, que o nome científico dela é Bracon melitor, que ela ela está presente mais na América do Norte, no sul da Dakota e no Texas. E outra espécie chamada Cactolacus grandis, elas são parasitoides da larva do bicudo do algodoeiro, que é um besouro que come algodoeiro. Então ela parasita lá o besouro. E também tem várias espécies, outro exemplo aí, de tricograma, que também são vespinhas, que são parasitoides de ovos de Lepidopteras praga. Lepidopteras são borboletas e mariposas. Como, por exemplo, a broca da cana-de-açúcar, a traça do tomateiro, o curuquerê e a larva da espiga. Então, imagina, só esse gênero, só os tricograma são capazes de acabar e parasitar essas pragas que acabam arrasando aí nossas lavouras. Então, só para não ter dúvidas de que os parasitas têm sim um fator importante e positivo na nossa vida. E eles são usados muitas vezes para esse controle, né? Só que quando a gente pensa em uso de agrotóxicos, em inseticidas, mata tudo, né? Não mata só as pestes, mata também os parasitoides. Tem um exemplo que eu tava pensando agora de doença no ser humano, no caso de controle de dengue. Tem uma bactéria chamada Wolbachia, ela é bem famosa. Ela pode ter uma relação parasítica
com algumas espécies de mosquitos e aí nessa relação parasítica, ela controla quanto de macho e fêmea que vai ter na população. Mas ela também pode proteger a espécie hospedeira contra vírus. E aí no caso de dengue, por exemplo, o mosquito da dengue, o indivíduo que tem Wolbachia, ele vai ser menos provável de ser infectado com o vírus. E aí, menos provável que ele infecte um ser humano com vírus. E aí tem vários estudos liberando população de mosquito com Wolbachia em várias regiões. E uma dessas regiões que tem esse estudo rolando é o Rio de Janeiro. E aí, eu só não sei exatamente em quanto tempo tá. Ano passado eu fui numa conferência, tinha um cara apresentando os resultados de um dos primeiros vezes que liberaram essa leva de mosquito com Wolbachia. É uma solução elegante para esse tipo de coisa, né? Então, na teoria, o exemplo funciona bem, e aí os primeiros resultados estão para sair, assim, tipo, eu acho que já deve ter paper publicado sobre isso, mas eu não sou tão a par. Bom, a gente trouxe aqui vários exemplos para vocês, para ilustrar, né, de novo, como que os parasitas têm uma importância e eles têm uma complexidade grande, e eles são dignos de, primeiro, serem conservados, e segundo, serem estudados. A gente precisa descrever esses parasitas, né? Antes mesmo de conservar, a gente precisa descrever. Apenas 10% dos parasitas no mundo são descritos. Então, cara, isso daí é bizarro, assim. Fica esse apelo também, a gente precisa pensar em esforços de descrever essas espécies e para então conseguir conservar elas, né? E para que conservar elas? Elas são ameaçadas, elas estão dentro daquelas listas da IUCN, que a gente fala que são as listas de espécies em perigos de extinção ou em vias de extinção, elas estão lá também. E o que ameaça elas são, né, o que a gente chama aí, até a Bianca ela fala que são os cavaleiros do apocalipse aí, que a gente sempre fala que é mudança do uso da terra, né, tipo, desmatamento afeta eles, porque você afeta os hospedeiros, e também o uso de defensivos agrícolas afeta os parasitas. A poluição em si que a gente faz, os parasitas, muitos deles são sensíveis à mudança de pH e qualidade de água e as mudanças climáticas globais. Tudo isso está afetando a existência aí dos parasitas dessas espécies. Então, sim, a gente precisa conservar, eles são importantes. Save the parasites. Salvem os parasitas. A gente precisa, né, pensar nisso também. Porque até uma reflexão, assim, uma brisa que eu até ouvi naquele podcast, a Shortwave. O nome do episódio é esse, Save the Parasites. Porque parasitas geralmente são muito vistos como repúdio, né, pelas pessoas, uma coisa nojenta. Mas por que a gente consegue amar predadores que matam as presas deles, e a gente não consegue gostar de parasita, né? Acho que geralmente é por causa disso, porque eles são ou pequenos, ou nojentos, ou vermes, né? Ou pelo fato deles simplesmente fazer o que fazem, né? Tipo, eles se aproveitam de outras pessoas, eles são ladrões, não sei, né, o que acontece. Mas raramente a gente consegue ver isso, sendo que eles não matam. O ideal de um parasita é não matar a maioria, né? Uhum. Então, como que a gente consegue se afeiçoar a predadores e não se afeiçoar e se importar com parasitas? Os predadores, eles eram vistos com um certo ranço aí pela galera há umas décadas atrás, e a gente conseguiu mudar esse cenário, a percepção pública dos predadores. Então, bora mudar essa nossa percepção em relação aos parasitas. Agora você sabe um pouquinho da importância deles. Bom, gente, se vocês curtiram todas as intervenções aí que a Bianca fez, dá uma olhada no trabalho dela. Eu vou linkar aí uma palestra que ela fez sobre isso, de 1 hora, uma live que ela fez, sobre parasitas no geral e também sobre o estudo dela. E mais um vídeo de 10 minutos dela falando do mestrado dela. E fica o lembrete que a Bianca também é uma apoiadora do Alociência. Então, se você quer ser que nem ela também, apoie a gente. É só você entrar lá no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência e apoiar, desde que seja R$1 por mês. Isso ajuda demais a gente. Agora, para você se aprofundar um pouco mais nesse tema de parasitas ou simplesmente se divertir, a gente vai ir para o quadro Disco de Ouro de Dicas Culturais, e dessa vez tem a ver com o tema. Quer começar, Camila? Então, a minha dica é o filme Parasita, já citado no começo do episódio. É de 2019. Eu não sei em que plataforma que ele tá agora, mas eu acho que deve ser... Tem naquela do Jack Sparrow lá. HBO? Não, Pirate Bay.
Não, deixa eu procurar certo aqui, vai. Acho que é na Netflix, não é? Não tá na Netflix. Globoplay e na Now, da Net. Ó, sucesso aí, então. Acho que, sei lá, uma outra ideia, assim, seria, tipo, tentar ver Parasita, né? Só que aí é difícil. Não sei onde você pode ir pra ver o Parasita. Ver Parasitas? Eu sei um rolê em São Paulo, que é no Museu do Inseto, que fica perto do Parque Ibirapuera. Aí, ó. Lá dá pra você ver vários parasitinhas lá, de insetos, né? Obviamente. O Museu do Inseto tem, com certeza. Inclusive tem uma arte minha lá, que eu desenhei uma abelha lá. Fiz uma arte grandona, tem uma seção só de artes. Aí eu deixei uma arte permanente minha lá. Olha. Então vai lá, tira uma foto, marca a gente. Certo? Show. Eu tenho 2 indicações que foram os podcasts que me ajudaram também na pesquisa, além das palestras da Bianca, que a Bianca ajudou também mandando artigos pra gente, que é um podcast muito bom, chama A Short Wave, que é em inglês, e ele tem geralmente 10, 15 minutos de duração, e tem um episódio específico que chama Save the Parasites, que ele entrevista uma parasitóloga, e ela fala essa importância de salvar os parasitas e como que eles são negligenciados. E também tem o SciCast, que já tem aí uma duração de, acho que quase 2 horas, mas especificamente falando de parasitas, e fala aí a aula 1 de parasitas, fala todos os termos que a gente pode usar, tudo aquilo que inclusive cai no vestibular sobre parasitas, e as doenças que mais afetam a gente. Então ele vai falar de toxoplasmose, teníase, solitária, e toda aquela coisa que lembra a gente que a gente precisa lavar a mão, lavar saladas e não comer cocô de gato. Então é isso, Camilinha. É isso. É isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Até o próximo episódio. Lavem as mãos ou quando tivermos mais vídeos. Falou! Falou, tchau, tchau. Os berbigões, ele é hospedeiro intermediário para vários grupos de trematóides. Bateu de novo essa merda. Vamos lá. E isso é tão importante, Lucas. A gente chama de Lucas ou Tom? Lucas. Lucas. Prazer. Eu não lembrava como você tinha se apresentado. E aí já chamar pro disco de ouro. Deixar só meu relógio parar de bater. Eu tenho um relógio mó legal que cada hora, em vez de ser cuco, ele fala pássaros da fauna brasileira. Ah, é? Então, que legal. Então, tipo, às 4 é o Bem-TV, ai, que massa! Às 5 é o Pintacilgo, às 11 é o Urutau. Eu tô aprendendo vários. Mas você já tem o seu galo aí que canta 5, não tem? Não tenho mais, tá na casa dos meus pais. Aliás, na casa dos meus pais, meu pai já se livrou deles também, então... Ai, tadinho. Precisa dos passarinhos agora. Você ficou com saudade, é por isso. Vou ter que botar ali o número do galo em algum lugar ali, porque não tem galo. Tem que pôr. Tem aquele relógio do Silvio Santos, né? Enfim. Lembra? Toca um galo, lembra o relógio do Silvio Santos? Não. É, que ele vinha junto lá com um dos prêmios do baú. Era um relógio muito podre, zoado, que tocava. É e sério? tinha a voz do Silvio Santos. Nossa, não lembro disso. Ele falava, são 6 horas. Aí toca um... com o galo. Enfim, vamos lá.